Da nossa aula. Na aula passada nós estávamos falando a respeito da antecipação dos efeitos da tutela e tratávamos com os senhores a respeito da antecipação em relação à parcela incontroversa do pedido. O parágrafo 6º do artigo 273 do Código de Processo Civil. Então nós estávamos tratando da antecipação de tutela, aquela antecipação, e nós vamos mostrar que na verdade esse parágrafo 6º não trata de uma figura ou espécie ou modalidade de antecipação dos efeitos da tutela. A extensão desse parágrafo, vamos entender esse parágrafo 6º. Primeiro aspecto, nós já deixamos bem claro na aula passada e nós temos que recordar. O parágrafo 6º diz o seguinte: quando um dos pedidos, ou parcela ou fração de um dos pedidos for incontroverso, o juiz poderá e deverá, nós temos que entender dessa forma, antecipar os efeitos materiais, naturais da própria tutela jurisdicional. Fica parecendo, numa primeira leitura, ou numa interpretação literal ou gramatical, que só poderá ocorrer a aplicação desse parágrafo 6º do artigo 273 quando ocorrer no processo cumulação de ações ou cumulação de pedidos, quando nós tivermos em um único processo mais de um pedido, e quando na realidade não é bem assim. Esse parágrafo 6º, ele poderá ter incidência ainda que tenha sido formulado apenas um pedido, ainda que o objeto litigioso do processo seja um objeto simples, um pedido simples, apenas um pedido. Mas se esse pedido, a pretensão, esse objeto litigioso, ele for decomponível, ele puder ser decomposto, haverá, e parte dele tornou-se incontroverso, vai existir a possibilidade de ser aplicada essa regra incerta, inscrita no parágrafo 6º do artigo 273 do Código de Processo Civil. E eu me recordo que eu até tinha citado um exemplo, e nós vamos repetir que já faz um pouquinho de tempo que nós já ministramos essa aula. Aquele exemplo de A ajuizando a ação de cobrança em face de B, por exemplo, um segurado, propondo uma ação de cobrança em face de B, uma seguradora, cobrando o recebimento do valor de 600, com fundamento em uma determinada apólice, um contrato de seguro. Os senhores imaginem se B, ao contestar, alegar que aquela apólice ou aquele contrato de seguro vai cobrir apenas 300 e não 600. Eu pergunto para os senhores, esse pedido de 600, ele é capaz de ser decomposto? De ser fracionado? Perfeitamente. A partir do momento em que o réu, ao contestar, ele alegou que, na verdade, ele só é devedor da importância de 300, o que aconteceu? Parte desse pedido tornou-se o quê? Incontroverso. A ausência de litigiosidade a respeito de parcela desse pedido, parcela de pedido sobre o qual não ocorreu qualquer tipo de impugnação via da contestação. Nós temos aqui um exemplo típico de um caso em que o pedido é único, mas esse pedido vai poder ser o quê? Decomposto. Nesse caso, nesta hipótese, neste exemplo, o que o juiz deverá fazer? Decidir antecipadamente o mérito, ainda que de forma parcial. Então, na verdade, a doutrina vem afirmando, vem asseverando, e a nosso ver, com total propriedade e razão, que esta regra do parágrafo 6º do artigo 273 do Código de Processo Civil não se constituiria em uma espécie de antecipação dos efeitos da tutela, mas, na verdade, uma espécie ou uma forma através da qual estará ocorrendo o quê? O julgamento antecipado parcial do mérito. Então, nós teríamos aqui, através da aplicação dessa regra do parágrafo 6º do artigo 273 do Código de Processo Civil, a cisão, uma cisão do julgamento do mérito. Nesse caso, o que o juiz deverá fazer? Como ele deverá agir? Proferir uma decisão em que a cognição será exauriente, uma decisão apta e capaz de produzir a coisa julgada material,